Eu quero falar sobre o desafio do Sermão do Monte. Os desafios, irmãos, do Sermão do Monte são grandes. E nesses 3 versículos nós encontramos 3 desafios. O primeiro, conforme nós lemos aqui, nós vamos aprender a ser pobres no nosso espírito. Isto é, cair por terra toda a nossa soberba, o nosso alto poder, tudo aquilo que nós achamos que nós podemos fazer. O desafio que Jesus nos ensina aqui é que nós temos que chorar. Quando foi que você chorou a última vez? Há um autor maravilhoso chamado Bonds, ele no seu livro ele diz que ele pedia na oração: Senhor, dá-me lágrimas para chorar. Chorar por quê? Chorar pela situação que está ao nosso redor. Chorar pelos perdidos. Chorar por aqueles que sofrem. Chorar pelos nossos pecados. Deus nos quer perto dele e nós estamos longe dele. Ele quer guiar a nossa vida, mas nós queremos guiar a nossa vida. Chorar. Quem chora, ele consola. Em terceiro lugar, nos ensina que nós precisamos de ter o desafio, ter sede e fome de justiça. O que o Sermão do Monte é, irmão? O Sermão do Monte, na verdade, é um modelo. O Sermão do Monte, na verdade, é uma descrição de como deve ser a vida do discípulo de Jesus. Como o cristão, o convertido, a pessoa que ama Jesus, que lê a Bíblia, tem uma experiência com Jesus Cristo, é uma pessoa que aprendeu a amar Jesus Cristo, como essa pessoa deve ser. Está aqui no Sermão do Monte. Por quê, irmãos? Porque nós vivemos sempre diante de 2 reinos. 2 reinos. John Stott, um grande escritor inglês, que morreu recentemente, com quase 90 anos, autor de inúmeros livros, inclusive, ele escreveu coisas maravilhosas sobre o Sermão do Monte. Este homem, ele escreveu um livro chamado A Contracultura, baseado em Mateus e no Sermão do Monte, dizendo o seguinte, que nós, a igreja nesse mundo, ela vive uma contracultura, é contracultura que está aí nos nossos dias. Quanta coisa hoje, irmãos, é permitido. Quanta coisa você vê está se tornando uma coisa comum no dia a dia das famílias. Há uma cultura do mundo. Uma cultura. A moda estabelece uma cultura. As mulheres passam a usar a roupa da moda. Não importa quanto do corpo dela é mostrado, é moda. A cultura aceita isso. E se a menina não veste assim, ela se sente fora da cultura. Os homens também. A ética profissional, o trabalho, as coisas que acontecem, os esquemas que acontecem, está inserido dentro de uma cultura, a cultura do jeitinho brasileiro. O reino de Deus tem uma outra cultura. Então nós que somos do reino de Deus, nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, nós vivemos numa cultura do reino de Deus. E aqui é a cultura onde nós vivemos. Então, o grande desafio nosso, e o Sermão do Monte nos auxilia nisso, irmãos e irmãs, é enquanto neste mundo nós vivermos, porque nós não somos aqui. Você é daqui? Não? Eu não sou daqui, eu estou passando por aqui, e você? Está passando também ou não? Não fica com seu coração aqui não, meu irmão, isso aqui vai ser destruído. Você tem que aspirar, você tem que desejar, você tem que anelar, na verdade, para aquilo que é eterno que Deus nos criou. Então, enquanto nós estamos aqui, neste mundo, nós temos que viver uma contracultura. E o Sermão do Monte nos ensina isso. Por isso, irmãos, que nós estamos falando sobre o desafio do Sermão do Monte. Na primeira vez que eu preguei aqui, eu falei sobre a glória do Sermão do Monte. E nós pegamos, vocês estavam aqui, se lembram? Fiz uma caminhada de 10 tópicos,
mostrando na Bíblia o que Jesus ensina, como nós deveríamos viver neste mundo. E o que Jesus estava nos ensinando, partindo do princípio do Velho Testamento da lei, e o que Ele está nos ensinando agora. Então, o que nós estamos aprendendo hoje? Que nós precisamos entender esses desafios, irmãos. Porque se nós não entendermos esses desafios, vai ser difícil nós entendermos o Sermão do Monte. Agora, presta atenção, se a Bíblia nos ensina isso, é porque nós vamos praticar isso. Porque a Bíblia é a revelação de Deus. Você não pode ler a Bíblia como você lê o jornal. Eu li o jornal cedo hoje, eu peguei a Folha Londrina cedinho, era 7h30 da manhã, e a Folha e o Jornal de Londrina. Li as coisas que me interessavam, etc. 2 horas da tarde aquilo já não tinha valor mais, já ficou desatualizado, porque já amanhã vai ter coisa nova aí. O jornal, ele fica out of date, ele fica velho na metade do dia. Mas a palavra de Deus, a Bíblia que eu tenho na minha mão, aonde nós estamos lendo o que acabei de dizer, apenas 3 versículos, nunca o texto, a palavra de Deus, perde o seu significado. Ele não fica out of date, ele não fica fora do tempo. Porque quem escreveu as palavras, as mensagens desse livro, é eterno, a palavra de Deus é eterna. A palavra kairos, o verbo kairos no grego, é um verbo que não tem passado. Ele não tem futuro, fala que Deus ele vive no kairos. É o kairos de Deus, é o tempo de Deus. Então não fica velho porque não tem passado. Não é uma coisa que tem futuro, porque Deus é sempre presente. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, ela nunca muda e nunca mudará. Passam gerações, passam as pessoas, e ela continua sendo relevante na nossa vida. O que não é com o livro de história, o que não é com o livro de matemática. Quando eu estudava no colegial, o livro de matemática e biologia que eu estudava não serviu para minhas filhas quando elas estavam no colegial. Mudou tudo. O sistema de ensino mudou tudo. As coisas vão mudando, mas a Bíblia não muda. Pega uma Bíblia que foi impressa em 1560, leio o Sermão do Monte, é a mesma coisa. Ninguém fez mudança, não alterou, porque o autor, ele é presente, ele é eterno, é Deus. O Espírito Santo inspirou essa palavra para o nosso coração. Então nós temos que voltar para a palavra de Deus, irmãos, entender isso aqui. Não ficar contando história. Eu não tenho que inventar nenhuma mensagem, a mensagem está aqui, eu tenho que falar o que está aqui. O que eu posso estruturar para te ajudar você a entender. O que eu posso é fazê-la mais clara para o seu entendimento. Mas a mensagem está aqui. Jesus já nos deixou. E o Sermão do Monte é desafio para a sua vida e para a sua vida e para o nosso coração. Irmãos, quando nós afiamos, estamos aqui nessa campanha da evangelização, você quer ver a igreja desaparecer? É parar de falar sobre evangelização. Porque nós nos conformarmos com a vida agitada de hoje. E achamos que é normal ter uma vida agitada. Eu só tenho tempo para mim, para minhas coisas, para minha família, para mais nada. Eu não tenho tempo para mais ninguém. Eu não tenho tempo para entender o meu chamado. E eu vivo só em torno de mim mesmo. E não falo de Jesus para ninguém. Eu não encorajo você a falar de Jesus para ninguém. E o que eu tenho aprendido nesses anos de pastorado é que quando eu encorajo você a ganhar uma pessoa para Cristo, você tem um desafio de ler a Bíblia. Você precisa depender do Espírito Santo. Você precisa ser disponível. Aí você vai aprendendo isso, você vai tendo experiência. E essa experiência amadurece a sua fé. E nessa fé você começa a ver o milagre. E nessa experiência você começa a ver o sobrenatural de Deus. E aquilo te levanta. E aquilo que era tão pequeno te derrubava, não te derruba mais. Porque você está alicerçado agora numa fé forte, na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Não é apenas uma história que você ouvia, mas é a experiência de um Deus que você conhece na sua própria existência. Eu tenho que encorajar os irmãos. Evangelização é para evangelizar o nosso chamado, meus irmãos. Ah, não tenho tempo. E se Jesus voltasse, vai fazer o que com o seu tempo? Eu não sei, mas ninguém sabe.
A gente começa fazendo, a gente aprende. Porque a necessidade está ao nosso redor. As pessoas estão aflitas, as pessoas estão sem esperança. E é isso que o texto nos ensina hoje, irmãos. Esse é o nosso grande desafio sobre o Sermão do Monte. Então, diante desse texto, nós precisamos agora entender os desafios. Porque o Sermão do Monte quer ensinar você e a mim como eu posso viver neste mundo, com toda essa sofisticação que nós estamos vivendo. É um novo mundo. Eu sou uma pessoa de uma geração muito anterior às dos jovens hoje, mas eu tenho que me ajustar a essa geração, para eu falar relevantemente para essa geração. Se eu ficar com a minha forma lá atrás, eu não vou alcançar a mente dessa juventude. Não vou abrir espaço para eles. Uma professora cristã, professora de literatura nos Estados Unidos, numa grande universidade americana, ela foi dar um trabalho para os alunos e pediu que os alunos fizessem um trabalho sobre o Sermão do Monte. Deu trabalho, os alunos tinham que ler, responder aquelas perguntas, etc., devolver para ela, que valia nota, um trabalho acadêmico, literatura. E ela ficou assim, abismada. Primeiro, um grande número de alunos nunca tinha lido o Sermão do Monte. Um grupo maior ainda nunca tinha ouvido falar sobre o Sermão do Monte. E a maioria dos acadêmicos não tinha quase que nenhuma intimidade com a Bíblia, porque o Sermão do Monte você não vai achar em nenhum lugar. Você não vai achar em nenhum lugar. Para você achar o Sermão do Monte, você tem que ir na Bíblia. Mas ela ficou profundamente estarrecida quando desenvolveram então aquele paper, o essay, o trabalho escrito dos alunos. Ela começou a ler o trabalho dos alunos. E nessa revista chamada Christianity Today, onde eu li esta experiência, a professora deu alguns exemplos. Eu peguei apenas 2, por questão do nosso tempo. Um aluno disse o seguinte, quando trouxe, e ela relata isso, nesse artigo dessa revista Christianity Today. Ele disse o seguinte: eu não gostei do Sermão do Monte. Depois que ele escreve, etc., ele conclui dizendo: não gostei do Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte tenta desafiar as pessoas a terem uma vida perfeita e ninguém é perfeito. O outro diz o seguinte: eu odiei esse sermão, porque as coisas queridas são absurdas. Baseado aqui no versículo 28, diz: olhar para uma mulher de uma forma diferente é adultério. Versículo 22, irar contra um amigo, insultar um colega de classe é ser assassino. Versículo 22, eu não concordo com essas afirmações. Nunca vi coisas tão aberrantes como essas. Essa professora foi lendo essas reações desses estudantes sobre o Sermão do Monte. E depois ela conclui o seguinte: ela diz que a ignorância bíblica realmente pode levar as pessoas a conclusões absurdas. E essa foi a experiência quando ela desafiou os seus alunos a escrever sobre o Sermão do Monte. Vejam como as pessoas estão desconectadas, irmãos, de quem Cristo é. Porque o Sermão do Monte realmente, ele só vai ter significado e lugar no coração da pessoa que conhece a Cristo, que crê na palavra de Deus como uma revelação de Deus para a nossa vida, que traz ensino, orientação, direção para a nossa própria vida. E um autor extraordinário chamado Martin Lloyd-Jones, um homem de Deus, um pregador do Evangelho, que pregou anos e anos na Inglaterra, muito conhecido, tem inúmeros livros, escreveu mais de 8 volumes, só em 3 capítulos aos Romanos, escreveu vários livros do Sermão do Monte. Um homem extraordinário. Eu tive o privilégio de ouvi-lo uma vez. Morava na Inglaterra com a Wanda, eu peguei o trem, andei 1 hora de trem para ouvir esse homem pregar. Ele pregou 1 hora e 20 minutos, ninguém saiu do lugar. Nem pessoa idosa, nem jovem, nem adolescente, todo mundo lá ouvindo a pregação daquele homem. E essa é uma grande fonte. Se você tiver acesso a esse material, leia, pesquise.
E ele diz, na verdade, ele afirma que esse sermão só pode ser entendido à luz do conhecimento que a pessoa tem de Jesus, de quem Jesus é. Quem Jesus é. E como ele deseja que vivamos a nossa vida cristã. Jesus escreveu por isso. Jesus chamou os seus discípulos. Começo do capítulo 5 Jesus subiu ao monte, e assim começa o começo do versículo, diz assim, vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele agora fala aos seus discípulos, dizendo o seguinte, vocês aqui para frente, meus discípulos, terão um novo reino, uma forma diferente de viver. E vocês vão fazer diferença. E vamos ver lá para frente, outro dia, quando ele diz, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. E ele vai, na verdade, dando direcionamento e trazendo esses homens a uma nova realidade da vida com Deus. Porque nada mais, irmãos, esse tempo nosso, de vida cristã, é um preparo para a nossa vida com Ele por toda a eternidade. Você quer isso? Diga amém. Por toda a eternidade. Nós estamos no processo de treinamento para aquela vida na eternidade, aqui. Diante disso, gostaria então de lembrar que nessas 3 bem-aventuranças, e vou ficar só com a primeira hoje, só ficou esse primeiro desafio, que nós temos que aprender que para possuirmos o reino dos céus, nós precisamos ser pobres de espírito. O que significa ser pobre de espírito aqui nesse texto? Colocar nossa confiança em Jesus. Eu não tenho nada por mim mesmo. Eu sou desprovido de tudo. Quem eu sou? Quem você é? O que você pode fazer por você? Quais são suas habilidades, aquilo que você consegue fazer? Qualquer coisa, irmãos, veja se é verdade ou não. Qualquer coisa desmonta a gente. Se nós não estivermos muito bem alicerçados na nossa convicção de fé, a coisa pequena na nossa vida, no nosso negócio, nos nossos relacionamentos, no casamento, no seu trabalho, na sua empresa, tira você do chão. Mas veja só, irmãos, como a nossa base ela é tão frágil, porque nós não temos a profundidade do ensino de Jesus na nossa vida. Jesus, ele foi homem. Ao mesmo tempo que ele foi Deus, ele foi homem. O único momento que Jesus disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, foi quando estava no Getsemane. Mas isso até nos ajudou para entender a sua natureza humana, porque só como homem, ele poderia morrer na cruz. Mas como homem, ele encarou as circunstâncias da vida, na certeza que ele nunca estaria sozinho, o Pai estaria com ele. E assim tem que ser a nossa vida. Aqueles que viveram de nós, que sofreram antes de nós, que padeceram antes de nós. Ninguém aqui tem que ser super homem, super mulher, mas irmãos, faz diferença quando a nossa fé está firmada, fundamentada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui, olha, para possuirmos o reino dos céus, versículo 3, que eu quero gastar mais algum tempo aqui no versículo 3, precisamos então colocar nossa confiança em Deus. Isso significa ser pobre de espírito. Não é na minha autossuficiência, não é no meu dinheiro, não é na minha academia, não é nas minhas forças, nas minhas influências, nas minhas amizades, mas é pôr no Senhor a nossa confiança. Depois ele fala, para sermos consolados, precisamos de arrepender, chorar. Quando a gente está arrependido, a gente chora. Arrependido porque agiu de forma errada, falou o que não deveria falar, fez o que não deveria ter feito, e chora. E em terceiro lugar, ele diz, para sermos saciados, fartos, vivemos de forma plena nesta vida, nesses anos que Deus nos concede, precisamos ter fome e sede de justiça. E presta atenção, irmão, justiça aqui é tudo que Cristo ele conseguiu, tudo que Jesus adquiriu na cruz por nós, através do Pai. Na cruz por nós, através do Pai. Jesus ali, ele cumpriu a justiça de Deus.
em nosso benefício. Então, ter sede e fome da justiça é tomar posse do projeto de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Não é uma justiça jurídica, mas é uma justiça de Deus. Jesus não mudou o seu plano. Jesus não falou assim, ó, eu vou dar um jeitinho aqui para o homem que pecou agora. Ele não fez isso. Jesus cumpriu, ele cumpriu sua justiça, mas em quem? Não em mim nem em você, mas em Cristo. Cristo cumpriu a justiça de Deus. Ele foi misericordioso através de Jesus, dando o seu Filho para assumir o nosso lugar e pagar o preço da nossa condenação. Então, irmãos, em primeiro lugar, o primeiro desafio está no versículo 3. O que diz o versículo 3? Ser pobre de espírito. Então, se eu pudesse resumir esse versículo numa linguagem nossa, eu diria o seguinte: feliz é a pessoa que compreende sua total destruição. Essa pessoa é feliz. Porque quando a pessoa, ela entende, quando ela compreende a sua total destruição, isso é, a sua miséria, que ela não é nada, que nós somos incapazes, que nós somos frágeis, nós somos fracos, então eu posso permitir e experimentar a ação de Deus na minha própria vida. No contexto da vida que eu estou vivendo, daí eu poderei ser convertido numa cidadã do reino dos céus. Mas se eu achar que eu posso, eu estou perdido porque eu não posso. O que eu posso fazer para chegar na presença de Deus por mim mesmo? Nada. Que dinheiro eu posso usar para comprar? Não existe esses bilhões de dinheiro, não existe. Obras, não existe obras. Não existe nada disso. Eu preciso entender que eu sou incapaz e Cristo foi capaz. E eu nele, Ele me garante, então, essa nova experiência, essa nova vida. E Martin Lloyd Jones, ele afirma que essa primeira bem-aventurança realmente precisaria ser a primeira, como porta de entrada dos irmãos do monte. Sabe por quê? Porque sem ela não haveria acesso ao reino dos céus. Sem o espírito de dependência de Deus, não tem como eu alcançar a salvação, porque eu preciso de Cristo para alcançar os céus. Não há nada no reino espiritual, irmãos, que não seja pobre em espírito. Tudo tem que ser como pobre de espírito. Não há nada em mim, eu não tenho nada, eu não sou nada. Eu preciso da graça, da manifestação poderosa, carinhosa de Jesus na minha própria vida. Então, essa característica, ela é fundamental na caminhada do exercício do cristão aqui na terra. Por isso que Davi, quando ele escreve no Salmo 51, lá no versículo 17, o que Davi ele nos ensina nesse versículo 17, capítulo 51, versículo 17, diz o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus são um coração e um espírito contrito, um coração quebrantado e um coração transformado, também contrito. É isso que agrada a Deus. Não é outro sacrifício, não é alguma coisa que eu possa fazer. Eu vou fazer isso porque eu agrado o coração de Deus. Não, é o meu coração compungido, contrito. É isso que vai agradar a Deus. É o meu coração nas mãos dele. É o meu coração quebrado nas mãos dele e deixar Deus agir. Sabe, irmãos, a língua grega é uma língua muito rica, diferente do português, do inglês, do espanhol. Não sei que outra língua você fala. Porque tem muitas palavras, elas são muito direcionadas. Por exemplo, na língua grega, 2 palavras para pobre. E Jesus usa uma delas. Quando ele diz aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, ele usa uma delas. Ele escolheu a palavra correta no entendimento de Jesus, porque ele que diz isso. A primeira palavra que o Novo Testamento nos ensina é a palavra penes, do grego. Quando diz bem-aventurado o pobre de espírito, usa a palavra penes, significa que este pobre não é tão pobre.
Esse pobre trabalha, esse pobre gera dinheiro. Ele não é uma pessoa que pode, qualquer hora, pegar um avião, ir para a Europa. Ele não tem casa na praia. Ele não vive, não manda os filhos estudar fora. Ele não troca de carro todo ano. Não, ele é uma pessoa seguinte, ele tem uma vida simples. Ele pode viver, ele pode pagar aluguel, até comprar um apartamento para ele, ter um carro mais popular, e mandar o filho para a escola, etc. Mas ele não é tão pobre. Ele não é rico, mas ele sobrevive. Mas quando Jesus usa nesse texto a palavra pobre, ele diz, bem-aventurado os pobres de espírito, Jesus usa a palavra pítagos. Por quê? Porque a palavra pítagos, do grego, significa aquela pessoa que ela é destituída de tudo. Ela não tem nada. Ela não tem trabalho, ela não tem dinheiro, ela não tem casa, ela vive de favor, ela depende dos outros, a comida alguém tem que dar, ela não tem nada. E porque ela não tem nada, ela é desprovida de tudo, ela é pobre, então ela coloca a sua confiança, ela põe a sua confiança em Jesus. E o Senhor Jesus, então, ampara esta vida. Então Jesus está dizendo aqui para você e para mim, e o ensino dele para você e para mim é o seguinte: felizes são aquelas pessoas, pítagos, que são pobres de espírito. Não há nenhum espírito dentro do coração dessa pessoa de autossuficiência. Ela não tem nada. Ela depende do Senhor. Ela aprendeu a entender que se o Senhor não segurar na mão dela, ela não tem força para caminhar. Em Lucas capítulo 16, lá versículos 18 e 19, há vários textos que falam sobre isso, mas esse texto fala sobre um homem chamado rico, não porque ele tinha dinheiro, a questão não é dinheiro, ele era um homem orgulhoso, cheio de si, ele podia todas as coisas, ele se vestia esplendidamente. Chegava alguém perto da casa dele e falava, arrasta essa pessoa do lado lá, fica aí, me incomodando aqui. Ignorava as pessoas simples e pobres, e vivia esplendidamente, e sobrava coisa na casa dele, ele dava para os cães comerem, ele não preocupava com aqueles que estavam passando necessidade. Aquela pessoa cheia de si, eu posso, em mim, tudo é possível através de mim. E havia um outro homem, tinha o nome de Lázaro, e diz que ele era um homem mendigo. Ele ficava ali à porta, ele não tinha nada. Para comer, ele comia da comida que caía da mesa daquele rico. E diz que ambos morreram. E Jesus conta essa parábola e diz que morreram, diz que o rico morreu e foi para o inferno. E morreu Lázaro e foi para o seio de Abraão. Seio de Abraão. E agora lá, ele estava em tormentos, diz o texto. Lucas capítulo 16 e diante. Lá ele estava em sofrimento. Porque o inferno, irmãos, não é uma figura. O inferno é um estado de sofrimento terrível. Conforme a Bíblia descreve. E ele queria que Lázaro viesse, com o dedo molhado, e colocasse na ponta da sua língua. E Abraão disse, olha, isso é impossível. Não tem como mudar de lugar. Uma vez que você saiu desse mundo aí, dessa realidade nossa, não tem como mudar mais. Ele falou, mas então, se não tem como mudar a minha situação, eu tenho 5 irmãos lá na terra. Não dá para Lázaro ir lá e contar para meus irmãos, para eles mudarem de vida, não virem para cá, porque aqui é terrível ficar aqui. Ele falou, também não tem jeito. Lá na terra estão os pastores, estão os pregadores, o povo que ora, a Bíblia é lida, as igrejas abrem as suas portas, que os seus irmãos ouçam a pregação do Evangelho e muda a vida deles. Não, mestre, se alguém aparecer lá, eles vão ficar mais impactados, eles vão mudar de vida. Falou, não tem jeito, que eles ouçam os profetas. Então, irmãos, o que Jesus está nos ensinando nesse ensino, nessa parábola? Que nós precisamos de ter um espírito inteiramente entregue a Ele. Nossa vida é totalmente dominada por Ele, guiada por Ele. Sermos diferentes como Jonas. Deus falou, Jonas, você vai para Nínive, eu tenho uma tarefa para você. Ele falou, não, mestre, eu vou para outro lugar, vou fazer
minha vontade, eu quero ir para Tarsis, vai ter um teatro lá em Tarsis, eu quero ir para lá. Estou cansado, eu preciso de um tempo aí, Senhor. Jonas, você vai para Nínive, Jonas? E Jonas entrou, foi comprar o bilhete, chegou lá e falou, quero o ingresso no primeiro navio para Tarsis. Ele não foi Pentecostes. Ele não foi um homem humilde. E nós sabemos o que aconteceu com Jonas. Ele teve que ser jogado no mar, foi engolido pelo peixe e foi vomitado na praia. Uma história linda, irmãos, de Abraham Lincoln, que foi um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, e disse que os ministros de Abraham Lincoln começaram a perceber, saíram cedo, um ou outro para viajar, e perceberam que o quarto do presidente estava com as luzes acesas às 4 horas da manhã. E que chamou a atenção deles. Outro dia, viram lá, o quarto estava aceso. Eles, o que está acontecendo com esse homem? Ele não dorme. E perguntaram para Abraham Lincoln, senhor presidente, temos visto as luzes do seu quarto cedo na Casa Branca, acesa, 4 horas da manhã, só precisa dormir, o dia é longo, tanto compromisso, agenda, etc. Ele falou o seguinte, eu me levanto às 4 horas da manhã para ter o meu tempo com Deus. Eu preciso gastar um tempo com Deus. Ele disse, eu seria o mais ignorante de todos os homens, se tentasse governar essa nação, sem o maior presidente, que é mais sábio e todo-poderoso, que pode me ajudar a conduzir essa nação. Irmãos, isso é um exemplo da importância de nós nos rendemos ao Senhor. Jesus quer que você e eu sejamos mais dirigidos por Ele. O Espírito Santo coloca no seu coração um desafio nesta noite. Quem dirige a sua vida é você ou é o Senhor? Que tipo de pobre você é? Não é de dinheiro. É que você tem que andar como pobre e viver uma vida de renúncia. Não é isso que nós estamos dizendo. O seu relacionamento, quem dirige a sua vida? Quem guia a sua vida? Onde está a dependência sua? Nesse exato momento, nesse contexto que você está vivendo. Na sua vida pessoal, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus sonhos. Porque quando, irmãos, nós somos pobres de espírito, diz, nós vamos herdar o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. E quando nós fomos guiados, somos guiados, liderados no reino dos céus, nós vamos viver na melhor condição de vida que o Senhor tem para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Pai, acrescenta esta palavra no nosso coração nesta noite. Ensina-nos a depender mais de Ti, Senhor amado. Acrescenta, fala de maneira poderosa e levanta aqui um povo forte, porque tem uma experiência forte com aquele que é todo-poderoso, Jesus Cristo. No nome de quem oramos. Amém.